A gente se enrola numa teia de silêncio quando o assunto é dinheiro, né? Principalmente quem mais precisa, parece que tem vergonha de pedir ajuda, de admitir que a grana está curta. Como se desejar prosperidade fosse pecado, uma espécie de crime contra a humildade. Mas deixa eu te falar uma coisa que vai te deixar desconfortável. A falta de dinheiro mexe em tudo. Não é tudo, claro, mas mexe em tudo. Você pode se fazer de durão, fingir que não liga, mas hoje mesmo você pode aprender algo que pode mudar sua vida financeira em poucos dias. A chave, entender que a riqueza não te transforma, ela apenas mostra ao mundo quem você já é. Isso pode te incomodar, mas é a pura verdade. Descobri isso na pele. Quando eu estava no fundo do poço, sem um tostão, as pessoas me tratavam como um lixo. E sabe o que é pior? Eu mesmo me via assim. Achava que não merecia nada melhor. E o meu mundo refletia exatamente essa minha crença. O problema nunca foi a falta de dinheiro. Foi a minha própria imagem, a minha autossabotagem. Ah, você vai dizer, dinheiro não é tudo. Claro que não. Mas quando a conta do médico chega, quando você está endividado até o pescoço, quando seu filho te pede algo e você não pode dar, aí sim, o dinheiro vira tudo. Ele se transforma em números frios, em cada centavo contado. Não é como a saúde ou o amor, que são coisas do coração, subjetivas. O dinheiro é objetivo. Ele mostra, sem rodeios, se você está indo para frente ou patinando no lugar. Mas a grande sacada que ninguém te conta é que o dinheiro é um espelho. Se você é inseguro, vai continuar inseguro mesmo milionário. Se você é generoso, vai ser ainda mais. Se vive com medo, vai continuar com medo, independente do saldo na conta. Ele apenas amplifica o que você já carrega dentro de você. É por isso que muita gente que ganha na loteria perde tudo rapidinho. Eles não estavam preparados por dentro. Já a Oprah Winfrey, que veio do nada, construiu um império porque mudou por dentro antes de mudar o saldo da conta bancária. Quando comecei a ter mais dinheiro, precisei escolher continuar focado só em mim ou usar isso para fazer o bem. Foi aí que eu e Sandy decidimos ajudar a instituição da Cíntia, que cuida de milhares de crianças. Aquele trabalho me tocou mais que qualquer conquista pessoal. Ver aquelas crianças sorrindo, lendo os livros que escrevemos, tendo acesso à água limpa, comida de verdade, educação. Crianças que tinham tudo para repetir a história de miséria, agora com uma nova chance. Tudo isso porque alguém decidiu transformar dinheiro em ferramenta de transformação. Entendi ali. Dinheiro não é egoísmo. Egoísta é quem se recusa a crescer, achando que isso é humildade. Você imagina o impacto que você poderia ter se decidisse prosperar de verdade? Não é ostentação. É sobre olhar para o mundo e dizer, eu posso ajudar e vou. Mas talvez você esteja se perguntando, Bob, nem sei o que faria com mais dinheiro, não sei nem o que quero. É verdade. Muita gente vive reagindo, pagando contas, apagando incêndios, sem nunca parar para pensar no que realmente deseja. A provocação é essa. Você realmente não sabe o que quer ou nunca se permitiu desejar? Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para criar, expandir, contribuir. Por isso, eu te desafio. Nos próximos 5 dias, escreva no papel mesmo uma ideia por dia de como você pode usar o dinheiro para o bem. Não pense no que você compraria para si. Pense no que você poderia construir, oferecer, transformar. Você vai se surpreender. Esse exercício, feito com seriedade, vai começar a mudar algo dentro de você. Vai tirar o foco do medo e colocá-lo na contribuição. É aí que a magia acontece. Quando você deixa de focar na falta e passa a focar no impacto, o universo inteiro se realinha. Pode parecer loucura, eu também não acreditava, mas depois de ver centenas de milhares de pessoas aplicando isso, posso te garantir. O dinheiro não muda você, mas ele pode revelar o seu melhor, se você permitir. Então me diz,
Você está pronto para deixar o dinheiro mostrar quem você realmente é? A maior prisão não tem grades, ela está na sua mente. E o pior é que quem está preso geralmente nem percebe. Vive como se fosse livre, mas repete os mesmos hábitos, os mesmos medos, os mesmos padrões todos os dias. E quando se toca, já se passaram anos. E a vida continua no mesmo lugar. Vi isso de perto, com pessoas que amo. Meu tio Dom, por exemplo, trabalhava feito um louco, saía cedo, pegava ônibus lotado, fazia hora extra, só para conseguir o básico. Era um ciclo sem fim, sempre correndo atrás do próximo respiro financeiro, mas nunca alcançando. No Natal, vi ele e minha tia correndo de loja em loja, usando o cartão de crédito para comprar presentes. Me disseram, no próximo ano será diferente. Eu disse, não será, porque vocês não vão mudar. O silêncio deles falou mais que qualquer palavra. Não era falta de esforço, nem de desejo, era falta de consciência. Eles nem sabiam que existia algo além daquele modo de viver. A maioria das pessoas vive assim. Acorda, trabalha, paga contas, dorme, repete. Com medo de perder o emprego, de tentar algo novo, de errar. Mas ninguém nunca lhes ensinou que o problema não é o mundo, nem a economia, é o paradigma. Paradigma é o conjunto de crenças, hábitos e padrões que te controlam. É o piloto automático da sua mente, te dizendo o que é possível, o que é seguro, o que é realista. E se você tentar sair, ele te puxa de volta. Já sentiu aquela voz? E se não der certo? Não sei se isso é para mim, talvez não seja a hora. Isso não é cautela, é seu paradigma te segurando. É um programa mental dizendo, fique onde está, aqui é seguro, aqui é conhecido. E essa segurança te aprisiona. Você pode ter metas escritas, frases motivacionais na geladeira, assistir a 1000 vídeos. Mas enquanto você não identificar onde está agora, nada muda. Você não muda a rota se não sabe o ponto de partida. Eu achava que a falta de metas era o problema. Mas conhecendo milhares de alunos, vi que muitos têm sonhos, mas passam mais tempo pensando no porquê não podem tê-los do que em como realizá-los. O problema não está no objetivo, está no sistema de crenças que opera por trás. Minha tia, quando pedi para ela listar o que queria, travou. Disse que não sabia, porque anos só pensou no que os filhos queriam, no que podia pagar, no que era necessário. Ela havia esquecido o que era desejar algo para si. Isso acontece mais que você imagina. Você pergunta, o que você quer da vida? E a resposta é, paz, tranquilidade. Mas isso é resposta de quem quer parar de sofrer, não de quem sonha de verdade. Não é culpa dela, é o efeito do paradigma. Eu não entendia isso quando vivia na miséria. Só via que, por mais que eu tentasse, tudo voltava ao mesmo lugar. Só quando entendi que meus resultados eram um reflexo do meu pensamento, tudo mudou. E não foi de repente, foi porque eu mudei minha forma de pensar. É desconfortável admitir que somos responsáveis por onde estamos, mas é libertador saber que podemos mudar isso. Você consegue descrever sua situação financeira com clareza? Não o número na conta, mas o padrão, os hábitos, as crenças. Você acredita que precisa ralar muito para ter dinheiro? Acha que só rico pode investir? Se sente culpado ao desejar mais? Se respondeu sim, o paradigma está no comando. Mas a boa notícia é que ele pode ser reprogramado. Mas antes de mudar, você precisa reconhecer que está preso, que há algo em você mais forte que sua vontade, que repetir as mesmas ações esperando resultados diferentes não funciona. Você não precisa viver como seu pai viveu. Você pode quebrar o ciclo, mas só se tiver coragem de olhar para o que está te segurando. A mudança começa quando você admite que está travado, não porque o mundo é injusto, mas porque seu sistema interno te mantém ali. Mas ao entender isso, você recupera o controle. O que era prisão vira ponto de partida. Tudo começa com um pensamento, não é metáfora, é fato. Pensamento é energia.
tem frequência, vibra e cria. Quando digo que seus pensamentos moldam sua realidade, não é motivação barata, é a pura verdade. Cientistas como o Dr. Bruce Lipton, com seus estudos de epigenética, e o Instituto HeartMath comprovaram: o que você sente e pensa afeta seu corpo, mente e ambiente. Trabalhei com o capitão Edgar Mitchell, astronauta da Apollo, que conduziu experimentos de transmissão de pensamento da Lua para a Terra. Registrado, documentado, estudado. Isso mudou minha visão da mente humana. Pensamento não é abstrato, é força, frequência que ultrapassa tempo e espaço. Suas ideias estão criando sua realidade agora. Se pensa em escassez, se repete frases como "nunca tenho dinheiro suficiente", "sou péssimo com finanças", o universo responde: não é magia. Você está programando seu comportamento, suas decisões, seus sentimentos, e isso define seus resultados. Já notou que quando se preocupa com dívidas, tudo parece dar errado? Carro quebra, boleto atrasa, emergência aparece? Você sabia que isso ia acontecer, porque você criou. A maioria vive num ciclo. Pensa o pior, sente medo, age com limitação, e o resultado confirma o que pensou e reforça a crença. Não é coincidência, é causa e efeito. O pensamento não precisa ser grandioso, só intencional. Você treina sua mente como um músculo, mas a maioria tem a mente tão fraca, tão distraída, que mal consegue manter uma imagem positiva por 5 minutos. Quando foi a última vez que você visualizou a vida que quer? Que descreveu seu dia ideal? Eu faço isso há mais de 50 anos. Carrego um cartão com meu objetivo escrito em detalhes. Toda vez que toco nele, meu corpo envia um sinal. A imagem aparece, ativa células específicas no meu cérebro. Não é magia, é ciência, neuroplasticidade. Seu cérebro aprende a responder aos estímulos repetidos. Se repete fracasso, preocupação, medo, ele se acostuma. Mas se alimentar uma imagem clara, consistente, com emoção, seu cérebro e o mundo se adaptam. O mundo externo é reflexo do mundo interno. Você não atrai o que quer, atrai o que é. A verdadeira mudança não começa com dinheiro, começa com pensar diferente. O erro é esperar a vida mudar para mudar a forma de pensar. É o pensamento que precede a realidade. Se quer sair da escassez, pense em abundância. Do medo, pense em coragem. Da dúvida, pense em fé. Não é negar a realidade, é projetar uma nova enquanto age na atual. Não precisa entender tudo, só dar um passo. Observar seus pensamentos, prestar atenção em como fala consigo mesmo e visualizar todos os dias, mesmo que por 3 minutos, o que quer viver. O que você pensa com clareza e repete com emoção se manifesta. Você está criando sua vida agora. Conscientemente ou não, ele estava lá, pernas cruzadas, rindo de tudo que eu dizia, me debochando. E eu, apavorado. Aquele cara era imponente, 7 anos e meio em isolamento, 7 anos e meio sozinho, por ter atirado em alguém durante um assalto. O tipo de pessoa que te faria mudar de calçada à noite. E eu o havia convidado, porque eu acreditava que ninguém é um caso perdido. Todos me avisaram: Bob, esse cara é perigoso, vai acabar com o grupo. E durante meses, foi isso que aconteceu. Ele zombava, ria na hora errada, dominava a atenção, e eu sentia o medo me sufocar. Mas algo dizia que eu não podia desistir. Porque se desistisse, estaria reforçando o que o mundo sempre disse a ele: você não presta. Até que um dia tomei uma decisão. Dirigi 165 milhas com o coração na boca. E quando cheguei, ele começou com os ataques de sempre. Parei de falar, fui até ele, olhei nos olhos e disse: você deve ser a pessoa mais insensata que eu já conheci. O silêncio foi absoluto. Ele ficou vermelho, enrijeceu e começou a rir, uma risada alta, nervosa, surpresa. E eu soube que havia rompido uma barreira invisível.
A partir daquele dia, ele se sentou na primeira fila, repreendia quem atrapalhava a reunião. Se tornou o guardião da ordem. O homem que todos temiam agora ajudava a transformar outros homens. E transformou a própria vida. Anos depois, ele saiu da prisão, reconstruiu a família, criou a filha da esposa e trabalhou comigo. Se tornou um dos melhores, o mais leal, o mais dedicado. Ele não era um criminoso por natureza, era um reflexo do que acreditava sobre si mesmo. E é isso que acontece conosco. Você pode não estar numa prisão de concreto, mas pode estar preso numa cela invisível chamada paradigma. Essa história não é sobre ele, é sobre você. Quantas vezes você se sabotou por medo? Quantas vezes se convenceu de que não dava, que não era para você? Às vezes, o sabotador dentro de você está rindo da sua tentativa de mudar, das suas metas, das suas afirmações. E você acredita nessa voz. Mas e se essa voz for só a repetição do que te disseram desde pequeno? Ninguém nasce quebrado, limitado. A gente aprende a se diminuir, a se prender. Mudar de vida não é sorte, talento ou conexões. É desafiar esse personagem interno que te mantém no mesmo lugar. Vi gente que veio do nada se levantar e gente que tinha tudo se destruir. Não importa o que você tem, importa o que você acredita que merece. Se acredita que não merece uma vida próspera, vai sabotar tudo que te aproxime disso. Mas se mesmo que no começo você admitir que talvez seja digno de uma vida incrível, as correntes começam a enfraquecer. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele não mudou porque aprendeu teoria, mudou porque alguém olhou nos seus olhos e viu algo além da máscara. Essa é minha intenção com você. Talvez você esteja endividado, preso num emprego que odeia, num relacionamento que te aprisiona, ou preso num padrão de pensamento que diz: isso é o máximo que consigo. Mas isso não é verdade. Você não é seu passado, suas falhas, seus erros. Você é o que decide ser a partir de agora. E às vezes, tudo o que precisa é alguém te lembrar disso. Olhe para o espelho e diga: eu não sou o meu antigo eu sou o meu futuro eu. Porque é esse novo você que vai mudar tudo. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, com um pensamento, uma decisão, uma fagulha de coragem. É assim que se destrava uma prisão invisível, de dentro para fora. Se quer mudar sua situação financeira ou qualquer área da sua vida, você precisa de clareza absoluta. Porque enquanto não souber exatamente onde está e não tiver uma imagem nítida de onde quer chegar, tudo parecerá confuso, frustrante e a frustração vira desistência. Vejo isso todos os dias. Pessoas que dizem: tenho metas, e quando pergunto quais, respondem: quero mais dinheiro. Mas mais dinheiro pode ser 50 centavos, $20. Isso não é clareza, é um desejo vago. E desejos vagos criam resultados vagos. Você precisa ser específico, pintar o destino com palavras e imagens tão reais que sua mente acredite que aquilo já está acontecendo e mais. Não basta saber onde quer chegar para progredir. É fundamental reconhecer sua posição atual com honestidade. Imagine um GPS. Sem sua localização precisa, ele não pode te direcionar. A maioria reluta em confrontar a realidade, evitando verificar saldos bancários, ignorando dívidas, recusando-se a admitir seus bloqueios. A gente vive numa correria, né? Mas às vezes, a gente precisa parar para entender que a mudança começa lá dentro, naquela verdade que a gente finge não ver, mesmo que ela doa. Há mais de 50 anos, eu uso um truque simples. Anoto meus objetivos num cartão que carrego sempre comigo. É mais do que motivação. É como dar um choque no cérebro, sabe? Fazer isso me ajuda a manter o foco no que realmente importa, a cultivar a persistência. A gente pensa que a força de vontade é suficiente, mas o nosso cérebro é esperto. Ele adora o conforto da zona de segurança. Ele sussurra: deixa para amanhã. Você está cansado.
ninguém vai perceber a diferença. Essas vozinhas internas são perigosas. Elas se disfarçam de bom senso, mas, na verdade, são inimigas da nossa realização. Você pode ler todos os livros de autoajuda, participar de todos os cursos, mas se você não coloca a mão na massa, se não honra o compromisso consigo mesmo, tudo fica só na promessa. A diferença entre quem chega lá e quem fica pelo caminho não é sorte, não é talento, é a força de vontade, a perseverança diária, o cumprimento da palavra que você dá a si mesmo, mesmo sem ninguém olhando. Sua situação atual, dívidas, desemprego, angústia, isso não define o seu futuro. O que define é a sua atitude, a sua decisão de agir, mesmo que aos poucos. Comece escrevendo tudo. Sua situação financeira, suas dívidas, seus gastos, seus sonhos. Seja brutalmente sincero, sem rodeios. Depois, escreva o que você quer conquistar e todos os dias volte a esse papel. Leia, visualize, sinta, até se não estiver afim. Nesses momentos, você está reprogramando seu cérebro, quebrando velhos padrões, se reinventando. Com clareza, disciplina e persistência, qualquer meta se torna alcançável. Já reparou como pessoas inteligentes e esforçadas às vezes não alcançam o sucesso financeiro? O que faz a diferença não é o QI, nem a sorte, mas a autoconfiança, a crença em si mesmo. Se você, lá no fundo, não se acha merecedor da prosperidade, seu subconsciente te sabota. Você perde oportunidades, se acomoda com menos do que merece, desiste antes de chegar lá. Pode ser por causa de crenças limitantes que te acompanham desde a infância. Dinheiro suja a alma. Rico é desonesto. Quem quer muito, não tem. Essas frases se tornam verdadeiras jaulas mentais. Eu mesmo carreguei essa culpa por muito tempo. Ao conquistar algo, sentia um desconforto, como se fosse errado ter mais do que meus pais. Isso me fez perder negócios, recusar parcerias, deixar de investir. Era como se uma voz dissesse: chega, você foi longe demais. Só quando eu parei, refletei e escrevi tudo o que eu realmente sentia sobre a riqueza, foi que as coisas mudaram. Descobri que meus medos, minhas inseguranças, minha falta de autovalorização estavam me sabotando. Você já se sentiu assim? Desconfortável com elogios, com vergonha de cobrar o seu valor, se sabotando na hora da vitória? Isso não é azar, é autossabotagem. E o pior é que a gente nem percebe, porque nosso cérebro disfarça isso como humildade, prudência. Mas a verdade é que você não nasceu para viver na escassez, se contentando com migalhas. Você tem um potencial incrível, uma força criativa imensa, mas ela só se manifesta quando você acredita em si mesmo, quando você se valoriza. Não adianta só repetir frases motivacionais. Você precisa agir como alguém que se respeita, que sabe o seu valor. Diga não ao que te diminui. Diga sim ao que te faz crescer. Nos próximos 3 dias, registre todas as vezes em que você se retraiu por medo de não merecer algo. Elogios recusados, oportunidades deixadas de lado. Você vai se surpreender ao ver como a sua autoimagem impacta na sua vida financeira. Acredite, o dinheiro e as oportunidades já estão aí. A questão é: você está pronto para recebê-las, para se permitir o sucesso? Quando você muda a sua maneira de pensar, a sua vida se transforma. Não precisa de mais tempo, de mais sorte, de mais esforço. Precisa de clareza, coragem e persistência. E isso muda tudo de verdade. Assista ao próximo vídeo para continuar essa jornada e ser pelo menos um pouquinho melhor do que era antes. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.